Membros da mesa, senhor presidente, vereadores que ainda permanecem, aos diversos amigos, servidores, os internautas também que nos acompanham ainda, mais uma vez, uma boa noite. Eu uso bastante diversos mecanismos para comunicar com a população, as redes sociais, WhatsApp, reuniões, visitas, para, no cotidiano da cidade, a gente acompanhar o que acontece. E eu acho que esse espaço da tribuna aqui, ele é importante para a gente também pensar qual que é o caminho, para onde caminha Vinhedo, o que está acontecendo, como que os interesses estão se movimentando, por que que indivíduo X falou tal coisa, por que que grupo Y defendeu tal coisa, qual é a pauta. E aí, esses dias eu estava pensando num sociólogo importante, desses que são importantes para a história do Brasil e que realmente pensam a realidade. Um deles é o Florestan Fernandes. O Florestan Fernandes falava o seguinte, que aqueles que vão lutar para transformar a sociedade, lutar contra as injustiças, que vão enfrentar o poder constituído, enfim, que são militantes de causas e não de interesses, eles têm que tomar 3 cuidados. Primeiro, não se deixar cooptar. Segundo, não deixar de trazer conquistas para o povo. E 3, não se deixar liquidar. O que o Florestan Fernandes queria dizer? Cuidado com o mundo da política, porque o mundo da política vai te tragar e você vai ser cooptado por conta de interesses. E por conta desses interesses você pode defender qualquer coisa. Inclusive você pode passar a agredir seus amigos, fazer qualquer coisa pela política. E ele vai falar também, cuidado que no meio do caminho terão adversários virulentos, alguns justos e alguns bandidos. E essas pessoas podem querer te liquidar. Pode querer fazer várias coisas. E não perca o rumo. Veja qual é a pauta concreta, não desvie o foco e continue marchando. É isso que o Florestan Fernandes está querendo dizer. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque se trata exatamente dessas 3 questões no momento que a gente vive na cidade. Eu vejo figuras, algumas que eu respeito até aqui, se perdendo. Quando eu falei aqui no início da sessão que tinha pessoas que estavam aqui de forma impositiva e que o governo estava jogando de tudo, eu sei que tem alguns aqui que vieram por conta própria, que são governo, não são governo, etc. Faz parte. Mas eu recebi mensagens, telefonemas de pessoas que falaram que foram obrigadas a estarem aqui. Então, eu penso que isso já é uma forma do governo conduzir as coisas de modo a usar instrumentos que são instrumentos de poder, e são instrumentos de poder no sentido de vale tudo. Na semana passada, vocês devem ter lembrado, falei, olha, estão mandando recados aí, estão falando nos bastidores que vão vir para cima da oposição, que inclusive tinham feito reunião para vir para cima da oposição, e que viriam desvios de foco. Aí, lembrem, eu falei, vem, mas vem forte. Né? E, enfim, efetivamente vieram. Né? Vocês devem ter acompanhado na internet, no WhatsApp, a quantidade de coisas que foram jogadas contra vereadores de oposição. A Almira Maior era o PC, essa última semana fui eu. E será outros vereadores, né, que se mostram independentes. Se a gente não perceber que a cidade de Vinhedo está se desmontando, e se a gente cair nessa cantinela enfadonha do governo municipal, de que as coisas estão bem, e que, na verdade, eles só estão fazendo uma correção de rumos por causa da economia do Brasil, e aceitar as provocações que são feitas na internet, e às vezes aqui na tribuna na Câmara, nós vamos deixar a cidade desmontar. E, sinceramente, isso eu não vou pactuar, não vou permitir, não vou achar que isso é normal. Eu vejo pessoas transmitindo informações incorretas, eu vejo pessoas defendendo coisas absolutamente indefensáveis, eu vejo outras pessoas agredindo gente que pensa diferente. E é quando isso acontece que a gente reage para mostrar quem são essas pessoas e por que estão fazendo isso. E eu acho que a gente tem que fazer de uma forma cada vez mais visível. A gente tem que deixar isso cada vez mais evidente. Quem foi que quebrou o município de Vinhedo?
sem nominar, no sentido de não personalizar. Foi um governo. É um governo que está na 5ª sequência de mandatos e que está no seu 17º ano do poder. Esse governo, e eu tenho que repetir isso insistentemente, o que falou durante as eleições municipais? Vote na gente. Com que vote na gente vai ser mais saúde, mais educação, mais cultura, mais serviços sociais, vai ser mais Jaime. Esse era o slogan. Isso vinha naquela revista amarela nas nossas casas. Dinheiro, milhões e milhões de recursos utilizados em propaganda institucional e também em propaganda política partidária. E vejam no site da Justiça Eleitoral que está lá exatamente isso. Então, se esse governo falou para a gente isso e teve 29% dos votos e foi lá colocado no poder, por que agora eles reagem violentamente quando a gente cobra o mais Jaime, mais educação, mais saúde, mais cultura, mais tudo? Vocês acham que isso é coerente? Vocês acham que é normal fazer isso? Quem fechou a Santa Casa? Quem fechou a Santa Casa? O governo que está no seu 5º mandato, no seu 17º ano do poder, que quebrou a cidade e, no meio do caminho, fechou o hospital. E agora vem falar que reabriu o hospital. Ora, eles fecharam o hospital. Detonaram o sistema público. Morreram mais pessoas. A gente investigou isso e publicou na CPI da Saúde. Está lá na internet para quem quiser ver. Então, onde são as incoerências? A política é a arte de defender as coisas coletivas e, no meio da defesa das coisas coletivas, a gente comete contradições e muda de posições. Eu mesmo mudei de posições, analisei, reavaliei. Esse não é o problema. O problema é o governo e muitos dos seus aliados, que de forma muitas vezes violenta vêm para cima da gente, querer que a gente aceite isso como uma coisa normal. Isso não é uma coisa normal. A cidade de Vinhedo arrecadou no ano de 2016 9,3% a mais de recursos em relação ao ano anterior. A cidade de Vinhedo vai fechar esse ano com aproximadamente 7% de superávit. O problema da nossa cidade não é falta de dinheiro. O problema da nossa cidade é gestão. O problema da nossa cidade é o uso correto dos recursos públicos, que são desperdiçados, que foram usados no superfaturamento da merenda, que foram usados com desperdícios de prédios públicos que ficaram lá sem uso, com contratos que foram com valores adicionais e que a gente já falou aqui amplamente e que não vale a pena a gente ficar tocando nisso o tempo todo. E toda semana é um desmonte. Agora querem tirar os ônibus das crianças e os ônibus dos estudantes. Alguns vão dizer isso é um exagero, há cidades que não têm, mas há muitas cidades que têm, inclusive há cidades muito mais pobres do que a nossa que dão esses ônibus para as crianças. Não só de zonas rurais, municípios muito mais pobres vão buscar criança na zona rural e dão essas condições. E a gente agora está querendo acabar com as coisas que a gente garantia nessa cidade, na educação, na saúde e nos diversos setores. E querem nos convencer que isso é normal. Fazem, como eu disse na fala sobre as moções e depois na votação dos projetos, fazem a propaganda do Outubro Rosa, né, no sentido de defender as mulheres e usar isso como uma propaganda de governo. E não só não atende as mulheres, deixam elas 5 meses na fila, coisa que não acontecia, como mentem. E as pessoas reproduzem essas mentiras de forma sistemática. E eu tenho ampla liberdade. Eu era oposição ao governo de 2005 e 2008, Edu era do governo, Edson Ruiz era do governo, Eduardo Gurian era do governo. Eu era oposição ao governo que eles estavam. Então eu tenho tranquilidade para falar. O mamógrafo foi comprado no ano de 2008 e ficou para o ano de 2009, 10, 11, 12 até hoje. Quem acabou com o mamógrafo foi o atual governo, que não pegou o local. Mas não importa, gente. Né? Agora, a competição que eu vi aqui agora há pouco é de quem teria desperdiçado mais, quem perdeu mais prazos. Esse governo é campeão de perder prazos e perder recursos. Essa competição já está perdida para os outros que estão concorrendo.
Esse governo perde prazos o tempo todo, perde dinheiro o tempo todo. O dinheiro vai pelo ralo o tempo todo. Mas para se estabelecer a justiça, até porque eu fui presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, vou deixar aqui claro, esse mamógrafo foi desperdiçado pelo governo do Milton Serafim, que é agora continuidade com o prefeito Jaime Cruz. Então, para a gente deixar as coisas bastante claras. E no meio disso, a gente observa os recursos de Vinhedo aumentando. A gente viu um aumento de 250% no número de multas, no valor das multas. Para onde vai esse dinheiro? Porque o governo não publica isso, não divulga esses números. Então, eu acho temerário o que o governo de Vinhedo vem fazendo de forma sistemática. Refazendo a realidade, usando bodes expiatórios e usando, vou aqui, até porque algumas pessoas me pediram para explicar, mercenários. O que são mercenários? Que estavam na internet esses dias. Tem diferenças com um monte de gente. Conheço gente de todas as forças políticas. Tinha um aliado aqui que era de ultradireita, conservador, que era o vereador Milton Porte, que eu fazia vários projetos junto com ele. Tinha outros que eram de outros partidos. Mas eram no campo do debate político e do respeito. Nunca vi o vereador Milton Porte pedir coisa, pedir cargo, pedir trocar favores, ser subserviente e tal. Né? Então o problema aqui não é de ordem ideológica, é um problema de caráter. Quando a gente estava no meio do escândalo da merenda escolar, os mesmos indivíduos apareceram na internet trucidando aquilo que naquela época era a oposição no primeiro momento, que eram 3 vereadores. Então, gente, esse negócio que agora é 9 contra 4, eu já enfrentei 12 contra 3. De um governo muito mais forte, de um prefeito muito mais poderoso, muito mais articulado, que era o ex-prefeito Milton Serafim, que renunciou para não ser cassado com a quantidade de denúncias que nós fizemos. Nós enfrentamos aquele governo. Então, nós estamos muito mais calejados do que essas coisinhas que ficam falando, esses recados que ficam mandando. Sabe? Se for preciso, nós vamos abrir, nós vamos contar tudo. Sabe? Essas conversas fiadas que estão se estabelecendo aqui na cidade, na internet, aqui na Câmara, elas vão ter que parar. Porque nós vamos ter que decidir o destino de Vinhedo. Ou o prefeito para de desmontar a cidade, ou nós vamos ter que fazer alguma coisa. É óbvio. Nós vamos ficar olhando? Eu não vou ficar olhando. Eu não vou ficar olhando. Tá certo? Estão desmontando as políticas públicas da nossa cidade. Uma cidade que tem mais de 400 milhões de reais, tem a obrigação de garantir para a sua população condições mínimas de saúde, de segurança, de saneamento básico, de cultura, de educação e etc. Então, nós não vamos ficar olhando o governo desmontar a cidade como se nada tivesse acontecendo. Nós não vamos ficar ouvindo gente nos atacar como se tudo tivesse perfeito, fazendo uma recriação da realidade. Vamos ver esses indivíduos. Quem são? Por que estão fazendo isso? Com todo respeito às diferenças. Então, gente, aqueles que, por exemplo, quiserem trazer temas da fé, que falaram que agora vão trazer vários temas da fé, porque vai debater na Câmara. Nós vamos debater aqueles que forem necessários. Se forem temas que forem para desviar o foco, nós vamos denunciar que estão desviando o foco. Se for gente que está paga, nós vamos falar que está pago e por que está pago. Nós não vamos deixar isso acontecer. Tá certo? A gente sabe como funciona essa cidade. A gente já está nesses anos todos aí, pelo menos essa experiência a gente já tem. Então, é preciso ter atenção. O prefeito agora lançou um vídeo falando que fez um acordo com o promotor. Praticamente foi isso que ele falou. Uma coisa absurda. Irresponsabilidade. O prefeito está sistematicamente usando coisas que não deve. Os vereadores que me antecederam colocaram. Foi aberto um inquérito, o promotor denunciou a prefeitura, mandou os documentos para o Ministério Público Federal. E o prefeito vem na internet, nas redes sociais, falar que, olha, está sob controle. Sob controle o quê? Acabou de sair uma liminar, vamos cumprir. Falou que o Ministério Público Federal não é legítimo, tem que ser o Ministério Público Estadual. Estão enfrentando a Justiça Federal, gente. Quem está orientando o prefeito? O que está acontecendo nessa cidade? Vamos respeitar a cidade. Vamos manter as nossas conquistas históricas.
vão combater picaretagem que surja, vamos demonstrar quem são os mercenários, vamos respeitar aqueles que têm diferença, mas que não respeitam, mas vamos fazer o bom combate e nós vamos defender Vinhedo. Obrigado.